nosso tema de hoje é a linguagem da fé. Quais são os conceitos, os princípios, algumas coisas que fazem parte desta fé que Deus nos ensina em sua palavra. Eu quero ler com você Gênesis, no capítulo 15, versículo 1 em diante, e falar com você sobre a linguagem da fé. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 em diante, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Senhor meu Deus, tu és maravilhoso e a tua palavra é perfeita, é gloriosa, é a verdade que nós precisamos para que a nossa vida seja transformada e restaurada pelo Senhor. Por isso eu peço entendimento da tua palavra, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz, e ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito determinado pelo Senhor. Que nesta noite a tua palavra venha encontrar um território, uma terra boa, um coração aberto e perseverante, disposto a ouvir e crer na tua palavra, e que o Senhor toque em cada um de nós, aqui presentes nesta noite, e aqueles que estão conectados em sua casa, neste culto online, em qualquer lugar deste mundo, onde alguém está ouvindo esta palavra, que a bênção do Senhor alcance, e esta semente de fé seja plantada em cada coração, para salvação e para uma vida extraordinária de vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o nosso tema então é a linguagem da fé. Deus é quem nos dá a fé, e eu tenho dito que Deus já nos deu a fé necessária para a nossa vida vitoriosa em todos os sentidos. E nesse texto é tão interessante como Deus ensina para Abraão a linguagem da fé. E você sabe que Abraão é chamado na Bíblia, é conhecido como
o patriarca da fé, o pai da fé. Então, se Abraão é chamado pai da fé, alguma coisa importante sobre fé ele aprendeu e nós podemos aprender também. Quantos querem receber um pouco mais de sabedoria, de entendimento a respeito de fé nessa noite? Fé é uma das 3 coisas que vão permanecer por toda a eternidade. Em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que 3 coisas permanecem. Quais são elas? A fé, a esperança e o amor. Então veja como fé é importante. Dons nós não vamos precisar na eternidade, mas fé vai existir eternamente na vida daqueles que são do Senhor. Então a linguagem da fé é muito interessante, e a primeira coisa que eu quero dizer aqui, compartilhar com você, é que Deus dá sonhos. Diga comigo, Deus dá sonhos. Todo sonho vem de Deus, mas eu não estou dizendo sonhos que a pessoa cria, que alguém tenta inventar. Deixa eu parar para pensar aqui, o que vai ser o meu sonho daqui para frente? Não, não é disso que eu estou falando, e nem também coisas malignas plantadas no coração de algumas pessoas, pensamentos destrutivos, sonhos ou desejos que levam à destruição, ao mal. Isso não vem de Deus, mas o propósito de Deus para a sua vida, aquele sonho mais íntimo que Deus te deu, desde a sua infância talvez, ou a partir do momento em que você começou a conhecer Jesus, estes sonhos vieram de Deus ao seu coração, foram plantados por Deus na sua vida. A origem desses sonhos mais íntimos e verdadeiros dentro de nós, a origem é o Senhor. Deus deu sonhos. Por isso um grande pregador, já falecido há poucos anos atrás, Myles Monroe, ele dizia que o lugar mais rico do planeta Terra é o cemitério, porque no cemitério estão sepultados tantos sonhos que não foram realizados, tantos projetos que não foram construídos, tantas bênçãos que não foram alcançadas, estão sepultadas. Mas eu quero declarar pela fé na sua vida, que os teus sonhos não vão para o cemitério, os teus sonhos vão acontecer, porque Deus te deu esses sonhos, e Deus realizará todos eles, em nome de Jesus, na sua vida. Você vai permanecer na presença de Deus, e estes sonhos mais puros e verdadeiros, e gloriosos que Deus te deu, eles serão estabelecidos. Deus deu sonhos para Abraão. Deus falou com Abraão e criou aquele sonho: você vai ser pai de uma grande nação. Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ter muitos filhos. Mas Abraão não tinha filhos, sua mulher era estéril, eles não conseguiam ter filhos, mas Deus prometeu, e Deus colocou sonhos. E quando Deus promete, quando Deus dá sonhos e faz uma promessa, não há impossível para Deus. Deus não conhece essa palavra impossível, porque Ele é o Deus que faz o impossível se tornar realidade. Deus deu sonhos para Abraão, Deus deu sonhos para Jacó. Literalmente Jacó teve um sonho, e ele sonhou com as ovelhas, o rebanho todo malhado, salpicado e listrado, e aí ele criou uma estratégia para realizar o seu sonho. Deus deu sonhos para Jacó, Deus deu sonhos para José. A Bíblia chama José de sonhador. Ele era apelidado pelos seus irmãos como o sonhador mor, o maior sonhador. Então Deus dá sonhos, e a linguagem dos sonhos vem de Deus para nós. Eu tenho ensinado ultimamente sobre
o que aconteceu no dia de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, e quando o apóstolo Pedro se levantou para pregar no dia de Pentecostes, e uma multidão estava lá, atraída pela curiosidade, pelo som que eles escutavam dos discípulos orando em línguas, o vento veemente e impetuoso que encheu toda aquela casa, uma multidão foi atraída, e Pedro se levantou e começou a pregar, e disse para eles: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Diga comigo: profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Diga comigo: visões. E os vossos velhos terão sonhos. Repita: sonhos. Eu chamo isso de linguagem da fé que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Sonhos, visões e fé para profetizar. Deus planta um sonho dentro de você, um propósito, aquilo que você entende que é o propósito de Deus, algo que Deus deseja para a sua vida, algo que lá no seu íntimo você sabe que Deus quer conduzir você a este propósito, a esta missão, a este sonho. E aí Deus vai te dando visões, estratégias para alcançar o sonho. Ele vai te direcionando através de uma visão a cada dia mais clara. Conforme você vai andando com Jesus, Ele vai abrindo os teus olhos e você vai enxergando passo a passo, degrau por degrau, como chegar ao cumprimento desse sonho. E Ele também coloca na minha boca e na sua boca a autoridade e a fé para profetizar, para falar pela fé que as coisas que ainda não são, já estão acontecendo no reino da fé. O próprio Deus age assim. A Bíblia diz que Deus, Ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Isso é profetizar. Diante de um vale de ossos secos, o que é que Deus mandou o profeta Ezequiel fazer? Deus falou para Ezequiel: profetize, porque esses ossos viverão. Aleluia! Se você está vendo os teus sonhos tão distantes, e se o diabo está soprando no teu ouvido, e no teu coração, e no teu sentimento, não tem jeito, está tudo perdido, eu quero repreender essa dúvida maligna, e quero dizer para você, que os ossos secos viverão, porque Deus te deu sonhos, Deus abre os teus olhos para enxergar, e você vai começar a profetizar pela fé, e vai começar a dizer: ossos secos, vivam. Você vai começar a declarar sobre a tua família: viva. Você vai começar a declarar sobre o teu corpo: viva, em nome de Jesus. Profetiza, e o teu sonho vai ser realizado. Isso tudo, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, que é obra do Espírito Santo na vida da igreja. Então levanta a sua mão e diga assim: o Espírito Santo está sobre mim, e Ele me concede a linguagem da fé. Diga assim: eu tenho sonhos que Deus me deu, e eu estou vendo pela fé estes sonhos realizados. Aleluia! É a linguagem da fé. Sonhos, visões, profetiza que isso vai acontecer. O que é isso, igreja? É fé.
tudo é possível ao que crê. A fé é algo tão grande que o inimigo tenta sufocar a sua fé, trazendo pensamentos de incredulidade, circunstâncias que criam medo. Nesse texto de Gênesis que nós acabamos de ler, a primeira coisa que o Senhor disse para Abrão, ele ainda era chamado Abrão, Deus ainda não havia mudado o nome dele para Abraão. A primeira coisa no versículo 1 que o Senhor disse para ele foi: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Eu estou hoje aqui como profeta do Senhor para te dizer: não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor é o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Deus dá sonhos. Segunda coisa que eu quero te dizer: tenha fé em Deus. Marcos 11:22, palavras de Jesus: tenham fé em Deus. Parece algo tão redundante. Ah, pastor, é óbvio que eu tenho fé em Deus. Eu não tenho fé em outra coisa. Mas na prática, muitas pessoas têm fé em si mesmo. Por exemplo, quando alguém diz assim: ah, minha fé é tão pequena que eu não consigo realizar isso. É fé em si mesmo, é fé na sua fé. Não importa se a sua fé é pequena. Jesus disse que se a sua fé for como um grão de mostarda, você pode dizer a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e isso vai acontecer. Não tenha fé na sua fé, não tenha fé na sua capacidade, não tenha fé em homens. Tem tanta gente que fica esperando o socorro dos homens. Ah, o meu patrão vai fazer algo e aí eu vou prosperar. A tua prosperidade não vai vir do seu patrão. Ah, quando o pastor orar, aí a minha vida vai mudar. A sua mudança não depende do pastor. Tenha fé em Deus. Ah, se eu fizer esta campanha, aí eu vou conseguir. Se eu for em tal lugar, aí eu vou mudar. Não. Tenha fé em Deus. A tua fé tem que ser direcionada a Deus, a fidelidade de Deus. É o Senhor, tenha fé nele, não coloque expectativa em homens. Abraão estava lá: ah, Senhor, o meu herdeiro vai ser Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. Expectativa no homem, esperando algo do homem. Deus falou para ele: o teu herdeiro não vai ser o teu servo Eliezer, não. Você vai gerar, e o teu herdeiro será filho gerado por você. Fé em Deus, fé na fidelidade de Deus. Onde está a nossa fé? Naquilo que Deus prometeu, na fidelidade de Deus, no cumprimento da palavra de Deus. Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Tem um exemplo muito significativo na Bíblia, que é a história de Elias e Eliseu. Elias perguntou para Eliseu: o que você quer receber quando eu subir? E Eliseu falou: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Então Eliseu ficou, aí Elias falou: se você me vir quando eu subir, você vai receber isso que você está pedindo. Aí Eliseu então ficou de plantão em Elias. Onde Elias estava, Eliseu não tirava os olhos.
É por isso que eu e você não podemos tirar os olhos de Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque, igreja, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, os seus olhos estão nele. Você vai ser arrebatado para a glória eterna com o Senhor. Jesus está voltando. Quem crê no arrebatamento, dá um glória a Deus. Aí Eliseu ficava vigiando Elias, até o dia em que Elias subiu ao céu, e soltou a capa. Eliseu estava lá e abraçou, segurou a capa de Elias, e recebeu a unção, a porção dobrada, do Espírito que estava sobre Elias. E é interessante que Elias fez 7 grandes milagres durante a sua vida. 7 grandes milagres registrados na Bíblia foram feitos por Elias, profeta Elias. E Eliseu, em sua vida, enquanto viveu, ele fez 13 grandes milagres registrados na Bíblia. Elias 7, Eliseu 13. A conta não estava fechando. Para que a palavra se cumprisse literalmente, matematicamente, faltava quantos? Elias fez 7, Eliseu tinha feito 13, quantos faltavam? Faltava um milagre, para que a palavra se cumprisse, para que a fidelidade de Deus fosse 100% naquela promessa. Você terá a porção dobrada. Sabe o que aconteceu, igreja? Deus não falha, Deus é fiel. Eliseu já estava morto e sepultado, e os ossos de Eliseu estavam num túmulo. Morreu um soldado, e fugindo de um exército, jogaram o corpo morto, aquele defunto, jogaram no túmulo onde estavam os ossos de Eliseu. E sabe o que aconteceu? Aquele morto ressuscitou quando tocou nos ossos de Eliseu. Sabe o que é isso, igreja? Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel, e a verdade de Deus vai prevalecer na tua vida. A verdade de Deus é maior. Se você crê, dá um glória a Deus. Diga aleluia. Isso é fé. A Bíblia também nos ensina a viver pela fé e não olhar para as circunstâncias. Então diga para alguém do teu lado: não olhe para a sua tenda. Irmãos, não olhe para a circunstância. Lá estava Abraão na tenda dele. O que ele via dentro da tenda dele? Só a lona empoeirada da sua tenda naquele deserto. Abraão só via aquela lona. Não fica olhando para a tenda, não fica olhando com a sua visão limitada. Não fique naquela mesma visão de sempre. É tão difícil. Eu sou tão fraco. Tem gente que gosta de demonstrar fraqueza. Eu sou um pobrezinho coitado. Ó vida. Ó azar. Coitadinho de mim. Ei, escute. Você não é um coitadinho. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é alguém que está com falta de tudo, não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor, o diabo está furioso nesses dias, a coisa está preta para o meu lado. Ele pode estar furioso, mas o teu Deus é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior. Maior que a sua tenda, maior que a sua limitação, maior do que a sua capacidade. Deus é maior. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7? Vivemos por fé e não pelo que vemos.
Diga assim: eu vivo pela fé e não pelo que eu enxergo. Diga: eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, não pelo que eu estou vivendo, não pelas minhas circunstâncias. As minhas e as suas circunstâncias hoje não são a verdadeira realidade. A verdadeira realidade é o que Deus prometeu em sua palavra. Então não olhe para a tua tenda, olhe para Jesus, olhe para a palavra, viva pela fé. Ai, pastor, mas olha, esse exame, esse diagnóstico deu isso. Ai, o médico falou que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. O que é isso? Esse diagnóstico de um exame, essa palavra de um médico, por mais que seja real ou fisicamente verdadeiro, não é maior do que este diagnóstico, do que esta verdade. Este diagnóstico aqui na palavra de Deus é maior do que qualquer coisa que tentaram dizer para você. É a palavra. Então olhe para a palavra. E por último, irmãos, veja o que não se vê. O que é fé? Fé é ver o invisível. Hebreus 11:1. A grande definição bíblica de fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então diga comigo: fé é ver o invisível. Quem está entendendo o que é fé? Abraão estava na tenda dele. O que Deus fez? Pegou Abraão pela mão e falou: vem aqui, sai da tua tenda. Olha para o céu. Para de olhar para essa lona empoeirada. Olha para o céu. O que é maior, a tua tenda ou contemplar o céu e a grandeza de Deus? Quando você está no olho do furacão, no seu problema, tudo parece tão difícil, mas quando você olha para o céu, você vê a grandeza daquele que criou os céus e a terra e que ama você. Olha para o céu, conte as estrelas, Abraão, se você puder. Aí Abraão saiu, olhou para o céu, e é interessante, irmãos, que no versículo 12, quero até ler de novo, Gênesis 15:12, diz assim: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Quando aconteceu isso? Ao pôr do sol. Mas pensa comigo, Deus falou com ele, tirou ele da tenda, levou ele para fora, falou: olha para o céu, falou com ele que o herdeiro dele ia ser gerado por ele, e ele disse: mas como eu posso ter certeza? Deus falou: pegue uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, uma rolinha, um pombinho, ofereça em holocausto. Abraão pegou a cabra, o carneiro, a novilha, o pombinho, a rolinha, ofereceu ali. As aves vinham, os corvos, os urubus vinham atacar aqueles pedaços de animais partidos, e Abraão enxotava, expulsava eles. Aí depois foi o pôr do sol. Então eu tenho que concluir que Deus pegou Abraão pela mão, levou ele para fora da tenda durante o dia e falou para ele: olha para o céu e conte as estrelas se puder. Aí pensa aqui comigo, durante o dia, 3 horas da tarde, sol quente, calor, olhar para o céu, quantas estrelas você vai conseguir contar? Quantas estrelas você vai ver? Uma coisa é você sair para fora à noite, num lugar escuro, aí você vê uma imensidão, um monte de estrelas. Agora, e na hora do sol quente do dia a dia?
Quantas estrelas dá para contar? Ah, eu conto uma, pastor, que é o sol, a estrela maior. Mas não é dessa estrela que Deus estava falando, mas dessa multidão de estrelas, para Abraão imaginar e dizer: assim vai ser a minha descendência. Ele não podia contar nenhuma naquele momento, mas as estrelas estavam lá ou não estavam? Durante o dia, tem estrela no céu ou não tem? Tem, mas a gente não enxerga. Durante a noite tem, por quê? Porque está escuro, aí você vê. Mas durante o dia, está cheio de estrelas no céu. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Durante o dia tem estrelas, tem uma imensidão, uma enorme quantidade de estrelas, tem ou não tem? Mas a gente não está vendo, mas elas estão lá. Isso é fé. Você não está vendo, mas já está ali. Senhor, eu não estou vendo nenhuma estrela, mas estão todas ali. Jesus podia dizer para Abraão assim: olha, Abraão, você não está vendo nenhuma, mas tem um monte aí, eu posso dizer todas elas, eu posso falar o nome de cada uma delas, porque os olhos de Deus enxergam o que eu e você não enxergamos, e aquilo que você precisa já está feito. Olhar o invisível é acreditar, é ver pela fé aquilo que ainda você não está enxergando. Você vai sair daqui hoje vendo o invisível, porque o Senhor está dizendo para mim e para você: o teu milagre já está feito. Você pode não estar vendo, mas já está feito, já é real, é invisível ainda, mas já está consumado. Desde a cruz do Calvário, a tua vitória, a tua cura, o teu milagre, a bênção da tua família, já está consumado e já é seu, em nome de Jesus. Fale para alguém do teu lado: veja o invisível. Então, irmãos, nós vamos sair daqui dizendo: eu vou olhar para o céu, eu não vou ficar esperando daqui ou dali, eu vou elevar os meus olhos para os céus, e a minha vitória já está determinada, e eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. E para concluir, irmãos, a última coisa que eu quero dizer é que Abraão creu em Deus. Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Diga comigo: creditado para a justiça. É crédito para a justiça. Por exemplo, se você tivesse uma dívida impagável, aí você puxa um extrato seu no banco e aparece um crédito. É gostoso abrir a conta e ver um crédito, não é? Principalmente quando é inesperado. É isso que a fé produz. Você tem uma dívida que era humanamente impossível pagar, mas Deus te dá um crédito para a justiça, e aquilo resolve. Você tinha uma condenação e não conseguia escapar, está condenado, está determinado a sua destruição, a sua condenação total. Você crê em Deus, Ele perdoa seus pecados, Ele cancela a sua culpa, e Ele acredita a justiça dEle na sua vida, dizendo: tudo que você fez foi apagado, foi lavado pelo meu sangue derramado na cruz, e eu estou acreditando, imputando justiça na sua vida, porque você creu no meu nome, diz o Senhor Jesus. Abraão creu em Deus, e essa fé trouxe a ele o crédito para a sua justiça. Eu termino dizendo para você, especialmente para você que ainda não é batizado nas águas: quando você crê em Jesus, Ele coloca um crédito na sua vida, da justiça, do perdão.
Ele apaga o escrito da dívida que era contra você, Ele perdoa a sua dívida impagável no céu, e Ele acredita a justiça e a salvação na sua vida, e você se torna uma nova pessoa, agora perdoado, lavado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Mas como pode ser isso, pastor? É pela fé em Jesus. Quando você crê nele. Eu termino lendo Romanos capítulo 3, que fala desta justiça que é creditada na sua e na minha vida. Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Fica de pé para lermos juntos e orarmos, recebendo tudo aquilo que ainda não vemos, mas cremos que já é nosso, no nome de Jesus. Romanos 3, 21 em diante. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? Uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Qual é essa justiça? Olha o verso 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Aleluia. Alguém aqui crê em Jesus Cristo? Esta fé em Jesus acredita em você a justiça de Deus para a salvação. Aí domingo que vem, você pode descer as águas do batismo, porque os teus pecados foram perdoados, e você vai começar uma nova vida com Jesus. Feche os teus olhos agora. Eu te convido a ver o invisível, a enxergar pela fé o que você ainda não tem em mãos, mas você já tem pela fé, porque Jesus já te deu. Eu te convido a fazer como Abraão, que teve que sair da tenda, e mesmo sem ver nenhuma estrela no céu durante o dia, ele soube e ele acreditou que ali já estavam todas as estrelas, e Deus conhece todas elas pelo nome. Essa cura que você acha que não vai receber ou que não aconteceu, já é sua, em nome de Jesus. Essa situação na sua família, que te incomoda tanto, que te perturba, que te desanima, Jesus já te deu a vitória. Veja o invisível, veja e receba. Teu casamento está nas mãos de Jesus, e Ele está dizendo para você: sai da tua tenda e olha para o céu, porque hoje é um dia de Deus fazer tudo novo na sua vida.